Boa noite, pessoal. Hazá Ilá a todos. Voltamos, como anunciado, para as nossas conversas, aqui ao vivo sobre sabedoria. E sempre temos alguma coisa para compartilhar, uma porçãozinha de sabedoria para espalhar, como uma semente que pode se tornar uma grande árvore. E hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre o Salmo 91, Terrilim 91, chamado de o Salmo dos Anjos. Por que será que ele é chamado de o Salmo dos Anjos? Muito bem. Muito se ouve falar em anjos. Na verdade, anjo é uma palavra que vem do grego e do latim, angelus. E no hebraico a palavra é malar. E malar significa enviado, para cumprir uma tarefa, divina. Significa a palavra malar. E essa palavra aparece muitas e muitas vezes na Torá e também no Tanar, que nós chamamos Bíblia hebraica, que é para as pessoas entenderem, que estamos falando dos textos antigos da sabedoria. Então, as Ketuvei HaKodesh, escrituras sagradas, chamada Tanar. Tanar, com 3 letrinhas, Tav, Nun e Rav Sofit, que são as iniciais de Torá, Neviim e Ketuvei, que é Torá, profetas e escritos. Muito bem. Então, a palavra malar, no seu plural também malachim, aparece muitas e muitas e muitas vezes, nos textos hebraicos, quando, por exemplo, em algum determinado texto é dito que o rei Davi enviou mensageiros, na tradução para o português, lá no hebraico nós vamos encontrar a palavra malachim, literalmente dizendo, que o rei Davi enviou anjos para cumprir uma determinada tarefa. Algumas vezes, dito, por exemplo, o rei Davi foi ter com os príncipes. No hebraico aparece a palavra sarim. Sarim, traduzido para principados, que são uma determinada hierarquia de anjos, de seres celestes. O pessoal está chegando aqui, boa noite Laís, boa noite Fabiana, boa noite a todos. E há muitos e muitos mistérios e segredos sobre anjos. Nas tradições religiosas se fala muito sobre anjos, principalmente dentro dos movimentos neopentecostais, dos movimentos protestantes, cristãos evangélicos e assim por diante. Comumente as pessoas iludiram-se, achando que podem comandar anjos. Primeira questão, primeiro segredo da noite é que você não pode comandar um anjo sem primeiro conhecer o nome deste anjo. Como você vai comandar um ser celeste, como você vai enviar um ser celeste para cumprir uma determinada tarefa, se você não conhece o nome e nem a sua atividade? Muito bem. Outra questão está ligada com mérito, e também, as pessoas podem até se machucar com, essas ilusões do ego, que eu chamo de ego religioso, que ilude tanto as pessoas. O Rafael chegou agora, Rafael Vinícius, boa noite, Rafael. Então há muitos e muitos mistérios, segredos, que, claro, evidentemente não foram compartilhados com a humanidade, porque as pessoas poderiam usar isso de forma errônea, ruim, para cumprir tarefas do ego,
não espirituais, né? Não ligadas com o desejo de receber para compartilhar, né? E aí já se viu, né? As coisas iam acabar piores do que geralmente começam, né? Então, voltando então na questão do Salmo 91, né? Até um tempo atrás, alguns anos atrás, eu compus uma canção baseada usando as palavras do Salmo 91, da quais nós vamos falar aqui um pouquinho, né? O Salmo 91 que diz, né? Yoshev beseter Elyon betzel Shaddai it lo nam, né? Yoshev beseter Elyon betzel Shaddai it lo nam, que nas Bíblias foi traduzido para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará ou estará seguro, né? Essa é a tradução. Só que a tradução, né, vem desprovida da alma, que são os seus segredos, os seus mistérios, né? E sem a compreensão destes mistérios, o que é que se pode fazer com isso? A pessoa vai ficar recitando, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo estará seguro, né? A sombra do Onipotente estará seguro. E aí? Né? O que realmente isso significa? O que realmente isto quer dizer? Né? Muito bem. Então, eu compus uma canção, né? Tem até no YouTube, tem duas versões dela. E numa das versões ela tem notas explicando alguns dos segredos do Salmo do Terrilim 91, que vocês poderão depois acessarem, né? E aprenderem mais alguns mistérios, mais alguns segredos. Olha, o Vinícius Tolentino chegou também. Boa noite, sábio. Boa noite, sábio. Todos nós, né, somos sábios. Lembrando que eu sempre digo isso, todos nós somos iluminados. Todos nós somos Cristos, somos Budas, somos Messias. Né? Nós temos que assumir o nosso papel. E além de assumir o nosso papel, né, nos tornarmos aquilo que viemos ao mundo para ser, né? Seres iluminados. Muito bem, né? Então, voltando lá, então no YouTube tem lá dois vídeos chamados Shaddai, né? Que é aqui do Salmo do Terrilim 91, né? E num deles tem notas explicativas com alguns dos mistérios, né? Aqui sobre o Terrilim 91. Muito bem. A canção diz assim: Yoshev beseter Elyon Shaddai Itlona 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 De novo. Yoshev beseter Elyon Shaddai Itlona Yoshev beseter
Elion Shaddai Muito bem. Então, voltemos então ao Terrilim 91, ao Salmo 91. Por que ele é o Salmo dos Anjos e os poderosos segredos que ele encontra. A Daisy chegou agora também. Boa noite, Daisy. O pessoal está chegando, né? Muito bem. Vamos começar então pela palavra anjo. Malach em hebraico. Escritos com a letra Mem, Lamed, Aleph e Haf Sofit. Malach, quando nós pegamos essa palavrinha hebraica e calculamos o valor numérico das letras hebraicas que a formam, o resultado é 91. Então 91 é o valor numérico, é a gematria da palavra malach, anjo, né? E, muito bem, nós temos o Salmo 91, né, que instintivamente as pessoas, né, deste Brasil adentro têm costume de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 nas suas casas. Por que será que as pessoas fazem isso, né? Porque instintivamente lá na alma, né, elas devem saber, né, sentir que há algum segredo aqui neste salmo, né? Então elas comumente deixam, né, a Bíblia, tradução, né, aberta, nas suas casas no Salmo 91, porque elas acreditam que isso vai proteger as suas casas, né? Ok, mas como é uma tradução da escritura hebraica, não vai ter a força, né, e o poder da proteção, porque precisa ter as letras hebraicas, né? Muito bem. Então, voltando, a palavra malach, mem lamed aleph, ha sofit, somando as letras hebraicas que constroem a palavra malach, traduzida para anjo, é 91. Ok. E 91 começa então dizendo Yoshev beseter Elion Betzel Shaddai Itlonam, né? Assentado, né? Essa palavra Yoshev, ou pode ser traduzido para habitando, né, no segredo superior, elevado, né, a sombra de Shaddai, está escrito aqui, que foi traduzido para, né, a sombra do onipotente, né? Estarei seguro, né? Muito bem. Shaddai é um anjo, é o nome de um anjo. O anjo que é a Taraá, a sentinela, o porteiro, né, guardião, né, da entrada do Palácio dos Mistérios, na árvore da vida. Então, Rei Hal Sodot, o Palácio dos Mistérios, é guardado pelo anjo Shaddai, cuja gematria, né, de Shaddai, né, o valor numérico das letras hebraicas, olha, tá ali, ó, Shaddai, peraí, olha, vou virar só um pouquinho aqui, lá, olha, tá vendo lá? Ali tá escrito Shaddai, né, Shaddai, cujas letras, né, são as iniciais de Shomer Dalet Israel, ou, né, Shomer Dalet Yedaat, né, o guardião das portas da sabedoria também. Então ali, né, o guardião então do portão do Palácio dos Mistérios. E o Palácio dos Mistérios é da onde os profetas antigos da Torá, do Tanakh, obtinham sustento e a revelação da profecia. Está ligado, né, com o nome Shaddai, né, que é o revelador dos segredos do divino, né? Então aqui diz Yoshev beseter
Elion, Betzer Shaddai e Tlonam. Assentado no segredo do Supremo, né, a sombra de Shaddai. A palavra aqui para segredo, Beseter, a gematria dela é 662. 660 da palavra Seter e 2 da palavra do Beit, que Beseter, né, no segredo superior. Essa palavra Beseter tem a mesma numerologia hebraica do nome Sefer Yetzirah. Sefer Yetzirah, o livro da formação, de autoria de Avraham Avinu, do pai Abraão. Então, o salmo aqui já tem um segredo interessante. Primeiro, ele menciona o nome de um anjo que é Shaddai, né? Malach Shaddai, ok? E Shaddai também é Metatron, tá? Então, os dois têm o mesmo valor numérico, 314 em hebraico, né? É o valor numérico de Shaddai e é o valor numérico de Metatron. Então, os dois, né, têm o mesmo valor numérico, né? Shaddai, ok. E Metatron. Então, aqui, né, essa palavra do início, né, Yoshev, Beseter, Elion, Betzer Shaddai, Yoshev, também vem do radical da palavra Yeshivá. Yeshivá é academia ou escola de estudos da Torá, né? Muito bem, então quer dizer, assentado lá na academia, estudando o Sefer Yetzirah, a sombra de Shaddai. Olha que interessante, né? O Sefer Yetzirah, né, que foi escrito pelo patriarca Avraham e que contém os segredos, né, das letras hebraicas e de como criar com elas, né? A Torá nos ensina que Avraham Avinu, o pai Abraão, falava com o anjo Shaddai embaixo do carvalho de Mamre. Está escrito lá no livro do Gênesis, né? Então, Avraham falava com qual anjo? Com Shaddai. E foi Shaddai, Metatron, quem revelou os segredos que o pai Abraão codificou no Sefer Yetzirah, no livro da formação. Olha que interessante. Esses são alguns dos segredos do Terrilim 91, do Salmo 91. Há muitos outros segredos, né? Como, por exemplo, deixa eu ver aqui, no verso 11 do Salmo 91, o verso 11 diz assim, Ki malachaiv yetzavelach li shomerecha, né? Li shomerecha bekol derachecha. Então, falei de novo aqui. Ki malachai vietzavelach li shomerecha bekol derachecha. O que significa isso? Porque aos teus anjos dará ordem sobre você para que te guardem em todos os teus caminhos. É o que está dizendo aqui. Ki malachai vietzavelach lishomerecha bekol derachecha, porque aos teus anjos dará a ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Ok. Agora, para dar ordem para um anjo, como eu disse, né, é preciso conhecer o nome desse anjo. Agora, pouquíssimas pessoas mesmo sabem que dentro deste verso aqui, né, que malachai vietzavelach lishomerecha bekol derachecha, existe escrito, escondido, o nome de um anjo, de um poderoso anjo, que está codificado aqui nas letras finais de cada uma destas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palavras. Muito bem. Então, Ki malachai vietzavelach li shomerecha bekol derachecha. As letras finais são Yud, Vav, Re, Raf Sofit. Depois, Raf Sofit, Lamed e finalmente Raf Sofit novamente.
que formam o nome do anjo Ioar Kalar. É o nome do anjo. Claro, né, nós não podemos aqui abrir todos o mistério, né, e qual a função desse anjo, para que isso não caia nas mãos erradas, digamos assim, né, de pessoas movidas pelo ego que vão querer usar isso erroneamente. Né? Por isso que o círculo dos cabalistas, né, Rugim, Mekubalim, é muito estreito, né, com relação à abertura de mistérios profundos. Né? Justamente por quê? Né? Porque as pessoas precisam ter Lev Tahor, coração puro, né, e realmente sabemos se essas pessoas vão usar isso para propósitos, né, realmente de amor e assim por diante. Né? Muito bem. Outro segredo que tem aqui nesse próprio verso, né? Que Malachai V'Yetzavelar Nishomarecha Bekol Derachecha. Tem 7 palavras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uma palavra para cada um verso dos 7 versos do nome de Deus de 42 letras, o Anabecoa. Olha só que interessante, né? Então, para que nós possamos estar cercados pelos anjos, nós precisamos conhecer estes mistérios, né? Para que nós possamos então usar corretamente estes segredos, né? Senão, né, sem compreensão, né, não tem frutos, né? A mente fica infrutífera. Então, a tradição da Kabbalah é cheia desses mistérios, né, segredos. Eu tenho um livro que eu publiquei chamado Supernatural, aproveitando o gancho da série, né, Supernatural, onde eu falo sobre anjos e demônios, né, que você pode então estudar um pouco, né, mais sobre estes mistérios. Então, voltando lá no primeiro verso, né, Yoshev Beseter Elion Beetzel Shaddai Itronam, né, assentado na academia de estudos, né, estudando o Sefer Yetzirah sobre a influência de Shaddai, ou seja, Betzel Shaddai, a sombra de Shaddai, estarei seguro. Por quê? Porque os segredos da sabedoria nos protegem, inclusive do nosso próprio karma. Né? Quer ver uma pessoa se livrar do karma dela ou se proteger? A Torá chama isso de cidades de refúgio, né? Onde as pessoas então se escondem dentro da sabedoria da Torá, mas não pode sair, porque se sair o karma pega ela. Então tem que entrar e ficar lá, né, estudando a sabedoria, né? Caso a pessoa tenha karma, né? Porque às vezes a pessoa já fez todas as correções espirituais, né? E não tem mais um karma, né? Não tem mais tikkunim para fazer, né? A Carla chegou aqui, boa noite pessoas, boa noite mestre, boa noite Carla, o Adriano Silva também, boa noite para todos, muito bem, isso mesmo gente, vem participar aqui comigo aqui, não custa nada, né? Só vai ficar sentado aí na frente do computador ou do celular, né? Confortavelmente, me ouvindo falar aqui igual um tagarela místico, né? Esotérico, né? E é o que eu falo, hein? Bom, então, por isso que então está escrito, né? Estarei seguro, porque a sabedoria protege, né? Protege, realmente protege, né? E com o conhecimento de todos esses mistérios, né? Protege mais ainda, né? Então, esse é alguns dos segredos. Lembrando, então, recapitulando aqui, por que o Salmo 91 é o Salmo dos Anjos? Porque ele está cheio destes segredos, né? Angélicos, né? E porque a gematria da palavra anjo, malach, é 91. Né? Lembra daquele dito, né, popular que diz assim, que os anjos digam amém? Vocês lembram disso? Desse dito popular? Olha, Simone Gonçalves chegou também. Boa noite, Simone. Muito bem. Então, já ouviram, né, esse dito, né? Que os anjos digam amém? Por que será que é falado isso? Porque a palavra amém, em hebraico, A-M-N, não é com M português, né? A palavra é amém, soma, né, em gematria hebraica, no cálculo, no valor numérico das letras hebraicas, né, é exatamente 91. Que é o mesmo valor numérico da palavra malach, que é anjo. Então por isso os anjos digam amém, né? Uma coisa está conectada com a outra.
né? Além disso, amém com N, isso mesmo, cara, no final. Além disso, né, as 3 letrinhas da palavra amém, Aleph, Men, Nun, Sofit, né, são as iniciais, né, de El Melech Neeman, o El, rei e fiel, né? El Melech Neeman, né? Amém. Muito bem. Então aqui, só para, né? Aqui tem aqui, ó, diz o seguinte, né, no Salmo 91: não temas o terror que campeia durante a noite, nem a flecha que busca seu alvo durante o dia, nem peste que se propaga nas trevas, nem tampouco o destruidor que ataca ao meio-dia. Olha só o número de criaturas tenebrosas, né, que cercam o mundo durante a noite e durante o dia também, né? Então aqui os conhecimentos, os segredos do Terrilim 91, do Salmo 91, vai nos proteger do ataque, né, ou da intenção de ataque dessas criaturas tenebrosas do dia e da noite. Ó, há classes e castas de criaturas, né, tenebrosas que se propagam durante o dia e durante a noite, que acho melhor vocês nem quererem saber, né, porque senão tem gente que não vai querer dormir, tem gente que não vai querer acordar também. A coisa é profunda, é muito extensa, né? Ó, o Felipe Latif acabou de chegar. Boa noite, Felipe. Seja bem-vindo. Hazai lá. Muito bem, né? Então há muitos mistérios e segredos. Deixa eu ver se eu descubro mais alguns aqui. Vamos ver aqui nas minhas anotações, né? Ok, falei do, né, Salmo 91:11, né, do nome do anjo que está codificado, escrito lá dentro. Inclusive eu compartilhei este nome num selo que eu criei e coloquei aqui nessa página, né, tá aqui em azul, né, tá certo? A Fabiana está perguntando assim: mas se eu ler em português não tem efeito, mestre? Não, não tem. Por quê? Não tem efeito, né? Porque os anjos só entendem hebraico. Puxa, mas aí fala assim, mas peraí, pô, quase ninguém sabe hebraico. Como que a gente vai fazer, né? Por isso, né, que é preciso esforçar-se no estudo da sabedoria, né, para que possamos aprender como nos proteger. Por isso os cabalistas existem, para ensinar esses mistérios, né? O único anjo que fala todos os idiomas do mundo é o arcanjo Gabriel, tá? Inclusive foi Gabriel quem ensinou Yosef Atzadik, José do Egito, na Bíblia, a falar os 70 idiomas que são as línguas raízes da humanidade que foram criadas por Adão, né? É também o arcanjo Gabriel quem se manifesta nos sonhos, revelando o futuro para toda a humanidade, tá certo? Muito bem. Então, inclusive, existem orações e preces que são escritas em aramaico, né? Por quê? Para justamente não dar entendimento aos anjos, porque os anjos não falam aramaico. Não foi dado isso a eles, né? Olha só o privilégio do ser humano, né? Então, para que eles não usem essas palavras sagradas como uma escada de ascensão, né? E também de ascensão e uma escada de subida e descida, né? Vamos simplificar, né? Ficar procurando uma palavra portuguesa difícil para explicar a coisa. Né? Então, algumas preces são em aramaico, inclusive para que os demônios também não usem isso, né, como uma carruagem, né, para ascender, né, aos níveis superiores da árvore da vida, né, ou para nos causar algum dano, porque, por exemplo, há versos na escritura hebraica que são em aramaico. Os sábios perguntaram, né, está no Zohar, por que esse verso está em aramaico e o restante está em hebraico? Aí Rabi Shimon explicou, porque está falando dos anjos. E para que eles não saibam que está falando deles, se enciumem e queiram destruir o ser humano, está em aramaico, para que eles não saibam, né?
Então, olha só o número de mistérios e segredos da sabedoria, né? A Carla está perguntando aqui, a tradução do Salmo 91 se aproxima do hebraico? Olha, raramente qualquer tradução, Carla, se aproxima do texto hebraico. Por quê? Porque o texto hebraico é um código, né? Imagina que quando eles foram fazer a tradução das escrituras hebraicas, não haviam equivalentes em outras línguas para traduzir esses códigos. Então precisaram se criar equivalentes, né, para se traduzir esses códigos. E aí a gente não sabe se esses equivalentes que foram criados realmente se aproximam ou estão traduzindo realmente o significado daquela palavra hebraica. Por isso que a Bíblia traduzida se tornou um livro de confusão e perplexidade, né? Porque as pessoas se baseiam nesses textos traduzidos, né, para evocar sobre si, né, o poder do próprio ego religioso, né? Aí você vê aí as coisas horríveis que são feitas através da religião em função desses entendimentos, né, defeituosos, feitos com base em tradução. Outra coisa também é que aqueles que traduziram fizeram uma tradução interpretativa para se adaptar aos dogmas das suas crenças, né, das suas religiões. Então o significado de muita coisa foi pervertido, foi alterado para se adaptar a esses dogmas, né? Então não se aproxima sequer da verdade, né, da questão em si. Muito bem. Quero aqui aproveitar então, né, e compartilhar com vocês alguma coisinha que está no meu livro Supernatural, que também está ligado com a questão dos Malahim e dos Shedim, dos demônios, né? O Leandro Santos chegou também. Boa noite, Leandro. Muito bem. Vocês já ouviram falar no mau dia? Sabe, o mau dia? Às vezes você fala assim, cara, eu tô tendo um dia ruim, um dia mau, né? Você sabe o que significa isso? Né? Um dia mau, um dia ruim, né? Será que é isso mesmo que você está pensando? Né? Tem a ver com tá passando uma situação difícil, né? Que talvez alguém tenha imposto a você essa situação difícil, né? O seu patrão na empresa, né? Como diriam por aí, tá infernizando o teu dia, tá deixando o teu dia mal, ruim, né? Oh, nossa, é complicado, hein? Será que é isso mesmo? Será que o seu patrão é um ser humano? Ou será que, né? Bom, vamos lá. Vamos falar aqui do dia mal, então, né? A respeito do que o Zohar fala sobre essa questão, né? Então aqui no Zohar nós encontramos a seguinte discussão entre os mestres, né? Os Marei de Kabbalah, os mestres da recepção, né? Então diz o seguinte: os dias que hão de constituir a vida do homem, né? Gênero, né? Humano, né? Homem, mulher, masculino, feminino, estão todos unidos no momento do seu nascimento. Todos os dias que ele vai viver na Terra estão lá, unidos, né, no momento do seu nascimento. Então, eles descem à Terra, um depois do outro, e cada um exorta o homem a não pecar em seu dia. Quando um dia vê que o homem não o escutará, mas está determinado a cometer um erro, né, ele se enche de vergonha. Então, retorna para as regiões superiores da árvore da vida, né, e dá testemunho dos atos do homem, e é apartado do resto dos seus dias para sempre, né? Ou seja, entretanto, se o homem se arrepende, então o dia que foi banido do céu devido aos pecados do homem tem permissão para voltar e se unir ao grupo de dias que foi dado àquele homem viver na terra, aquela pessoa, aquele ser humano. Muito bem, né? Perguntamos então, né? O que é feito do dia que foi banido quando o homem não se arrepende? Né? O Zohar responde com as seguintes palavras, né? De outro modo, o dia desce à terra e toma posse de uma certa casa.
depois de tomar a forma humana, né, e tenta induzir o dono da casa a fazer o mal. Já viu aquela expressão, nunca fale com estranhos? Ou nunca abra, né, a porta para o estranho? Porque será que o estranho é de fato um ser humano? Ou será que ele foi um dia que foi banido, né, do grupo de dias de um certo ser humano, né, e aí então teve permissão do sagrado para descer à terra e assumir a forma humana, né, e induzir o mal a alguém ou tentar levar uma pessoa a praticar o mal por influência, né? Por isso, né, cuidado com as amizades, essa questão toda, né? Tá tudo ligado com essa questão que eu tô falando aqui sobre anjos, né? E como nós começamos falando do Salmo 91, ok. Então aqui, né, até falei agora já, né? A expressão popular "nunca fale com estranhos" ganha um sentido amedrontador, aterrorizante, né? Você não sabe quem é o estranho. Pode ser que ele seja o mau dia, que, banido dos dias do homem, vaga sem dono até encontrar alguém que, não possuindo mérito por boas ações, esteja destinado a poderosas restrições. Assim, o dia banido transforma-se num demônio que irá possuir uma casa e levar, né, o inferno ao dono da residência. O que será destes que não possuem conhecimento da sabedoria escondida e não têm ferramentas para banir o mal e se proteger dele? Portanto, aquele que despreza a sabedoria e troca pela busca tola de bens materiais e riquezas sofrerá as consequências por haver desprezado os céus. Ele conhecerá, né, as poderosas restrições, né, que acontecem no mundo, né, por influência de anjos e demônios e criaturas que transformadas em seres humanos, porque os anjos não entram no mundo sem uma vestimenta humana e os demônios também não. Esse negócio de anjo aparecer com asas, né? Oh, vi um anjo com asa lá, o pessoal estava lá no não sei aonde, lá viu uma luz lá, viu um anjo e tal. Não, anjos não se manifestam dessa forma, né? Eles se vestem, né, na forma humana ou em outras formas, né? Por exemplo, o anjo Gabriel apareceu para Moisés uma vez na forma de uma serpente de fogo, né? Aliás, tem um filme chamado Serpente de Fogo. É um trashzinho, mas que é legal porque fala desses mistérios da Kabbalah. Deve ser lá do ano 2000 e alguma coisa. Serpente de Fogo chama o filme. Muito bem, né? Então, dentro da tradição da sabedoria existem cânticos, evocações, né, que carregam nomes de anjos escondidos, codificados, né, que vão trazer proteção ao ser humano. Por exemplo, você já viu a estrelinha de Davi? Já viram a estrelinha de Davi? Muita gente usa como pingente, né, a estrelinha de Davi, né, porque acredita que existe alguma forma de proteção naquela estrelinha. Muita gente acredita nisso. E por que será? Instintivamente, né? De novo, as pessoas sabem que possui algum segredo ali, né? Bom, não é estrelinha de Davi, nem estrela de Davi. O nome é Magen David. Magen David quer dizer escudo de Davi, que foi revelado, né, a Adão no Jardim do Éden pelo anjo Raziel, né, que foi o professor de Adão no Jardim do Éden. Raziel, Rascheliel, Deus é o meu mistério, né, o anjo guardião dos segredos divinos, que ensinou a Adão sobre muitos mistérios, né? Um deles foi esse, a Magen David. Ok, a Magen David, Magem, M-G-N, né? Magem, né, contém as iniciais de Michael, Gabriel e Nuriel. 3 anjos. Tá vendo? Por isso chama escudo, né? Escudo de Davi. Muito bem, né? Porque Magem contém as iniciais de,
né? Michael, Gabriel e Nuriel, né? Tem uma prece que nós fazemos que evoca a proteção do escudo de Davi, né? Que é os anjos da Magem, né? Que a prece diz o seguinte: Beshem Adonai Elohei Israel, Mimini Michael, Umisemoli Gabriel, Umilefanai Nuriel, Umeachorai Rafael Veal Roshi Shechinatiel. De novo, né? Beshem Adonai Elohei Israel, Mimini Michael, Umisemoli Gabriel, Umilefanai Nuriel, Umeachorai Rafael Veal Roshi Shechinatiel. Ou seja, em nome do sagrado, né? O Deus de Israel, à minha direita, Michael, à minha esquerda, Gabriel, à minha frente, Nuriel, atrás de mim, Rafael, e sobre a minha cabeça paira a Shekhinah, a presença divina. Pronto. Criei um escudo, invocando, né, ao meu redor, né, 5 anjos, de uma vez só. Né? Teve uma vez, muito tempo atrás, quando eu era o rabi da nossa comunidade aqui em Suzano, essas coisas aconteciam, né? Sempre acontecem essas coisas, né? Eu fui ameaçado por um membro de uma das famílias que frequentavam a nossa casa, a nossa comunidade. E as pessoas disseram: eu vou matar aquele rabino lá. Né? Ok. Uma Shabbat, né? Eu peguei a Yad Torah, é uma mãozinha de prata que a gente usa para aprontar as letras no rolo da Torá, né? E desenhei imaginariamente, né, a Maguen David ao meu redor e pronunciei o nome dos anjos. Ok. Cruzei na rua um dia com o sujeito que tinha me ameaçado. Ele abaixou a cabeça e nem olhou para mim. Nunca mais na vida dele. Protege. Protege. Funciona. Funciona. Ainda mais se você fizer com coração puro, né? Por motivos, né? Realmente, né? Não por ego, mas para salvar a vida de alguém, para salvar a própria vida e assim por diante, né? O Felipe está perguntando aqui. Tem muita gente perguntando. Pera aí, gente. Calma, devagar que eu chego lá, né? A Laís pergunta como reverter, né? Nomes, tem salmos para isso, Laís. Tem cânticos sagrados no Sidur, né? Aqui, por exemplo, né? No Sidur, Tehilat Hashem, né? Que também tem salmos, né? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, deixa eu achar aqui. No término da Shabbat tem o Shalom Aleichem. O Shalom Aleichem, né? Ele é recitado para que os anjos tomem a nossa frente e vão no caminho, né, nos protegendo enquanto nos dirigimos para casa. Né? O Shalom Aleichem, que é um cântico muito bonito na tradição, que diz assim: Shalom Aleichem, Malachei Asharet, Malachei Elion, Mi Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruhu. Esse aqui é um salmo que está invocando os anjos, tá? Porque ele fala aqui Malachei, anjos, né? E depois lá no final ele recita aqui o Salmo 91:11, que Malachai v'yetzavelach lishomerecha bekol derachecha, na qual tem dentro, né, o nome daquele poderoso anjo que eu tinha mencionado. Então tem o Shalom Aleichem, aqui, né, e outros cânticos sagrados que evocam o poder dos anjos para nos protegerem. Muito bem. A Laís está perguntando aqui: como faço? Não sei bem por qual livro começo. Preciso de um norte. Abraham Lincoln falava isso, né?
A bússola aponta o norte. Ela só não mostra o que você vai encontrar no caminho. Muitos mistérios, né? Muito bem. Ok. Então, acho que era isso que eu tinha para falar aqui, né, nessa nossa pequena conversa, que já dura 45 minutos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nas minhas anotações. Geralmente, raramente faço algumas anotações para falar alguma coisa, mas hoje eu tem vários segredos de proteção, né? Vou aqui indicar alguns filmes para vocês que falam sobre anjos, né? O Felipe está dizendo aqui que já cantam Shalom Aleichem há um bom tempo e nem sabia disso, tá vendo, gente? Muita gente não sabe. Você sabe que às vezes as sinagogas, mundo adentro, estão cheias de pessoas que não sabem absolutamente nada sobre os segredos da sabedoria. Por quê? Porque estão ligadas com religião. Há uma diferença muito grande entre Dat e Daat. Dat e Daat. Dat é religião. Religião, tá? Conta o Talmud o seguinte: quando Adão tomou da árvore do conhecimento, ele tomou a letra Ain. Ain. Ain significa visão, olho. Por quê? Porque foi dito para ele: no dia em que você comer, se abrirão os vossos olhos, vocês vão despertar e serão como os anjos, conhecendo a dualidade, o bem e o mal, né? Ok, né? Então, quando Adão tomou da letra da árvore, né, da penetração do bem e do mal, a Etzav Tat Tov Verá, ele pegou a letra Ain da palavra Daat, okay? E deixou a palavra com defeito. Ficou Dat. Dat em hebraico é religião. E na religião não há conhecimento, porque falta uma letra. A letra Ain, de visão, né? Terceiro olho, né? Quando nós começamos a estudar Torá e Kabbalah, nós devolvemos a letra Ain, a palavra Dat, ela fica Dat de novo, conhecimento. Então há uma diferença enorme entre Dat e Daat, né? Então não confundam bife à milanesa com bife ali na mesa. São duas coisas diferentes. Muito bem. Então, alguns filmes sobre anjos. Tadã! A Hora do Espanto. Olha só. De 1985. Não essa coisa ruim, esse remake que fizeram recentemente que nem assista, não perca seu tempo. Isso aqui, né? Tem conhecimento, tem segredos sobre anjos e demônios. A Hora do Espanto. Muito bem. Até posso ler aqui alguma coisa que eu tirei daqui, tá no blog lá. Que tem um segredo que o Zohar explica sobre o Avidalá. O Avidalá, que nós recitamos no término da Shabat, né, para nos proteger, né, da ação dos anjos e demônios durante os dias da semana. Muito bem. Olha, já viram esse filme aqui? Com Tom Cruise e o Jamie Foxx. Colateral. Pouca gente não sabe, mas o Tom Cruise aqui é uma encarnação do Anjo da Morte. É muito difícil perceber isso no filme. Tem que ser iniciado para perceber isso aqui. Muito bem. Ó, Gabriel, A Vingança de um Anjo. Fabuloso esse filme aqui, ó. Tá? Sobre anjos. Tá aqui. Muito bem. Esse aqui é o meu preferido, né? Anjos Rebeldes. Esse aqui é antigo, hein? É dos anos 90. Tá? Tem o Christopher Walken. Ele faz o Arcanjo Gabriel aqui. Tem muitos mistérios saindo da Kabbalah aqui, ó. Tá? Ó. Muito bem. Que mais? Olha, isso aqui. Já dei muita aula com isso daqui, ó. A Morte Pede Carona. Que fala sobre karma. E o Rutger Hauer, né, é o Anjo da Morte aqui. Vocês teriam que ter uma aula para ver como esse filme aqui é fantástico. E Motoqueiro Fantasma.
Motoqueiro fantasma. Aqui. Certo? Muito bem. Então, basicamente, era isso que tínhamos para falar nesta pequena conversa aqui nossa, que já vai para 50 minutos, né? Recitar as palavras do Zohar também pode nos proteger, né? O importante é estudar. Tem os 72 nomes, tem o nome de Deus de 42 letras, né? Vocês podem aprender sobre isso no meu livro, Shem HaMeforash, né? Os 72 nomes de Deus, tem muitos mistérios sobre isso lá, né? Sendo abertos para vocês, né? Se vocês quiserem encontrar esses livros, né? Que o Sagrado nos deu oportunidade de escrever e publicar, vocês vão encontrar lá no Clube de Autores, né? www.clubedeautores.com.br, né? Digita lá na barra de busca de Deepak Sankara e vocês vão encontrar todos os 14 livros que eu já publiquei, né? Ainda tem mais 5 vindo por aí, né? Vagarosamente, né? Nós estamos trabalhando nisso. Muito bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Basicamente isso. Tem muitos outros segredos que não dá pra falar aqui, gente, abertamente, entendeu? Porque algumas pessoas podem se ofender, né? Então não dá pra falar isso, a não ser, só poderia ser falado realmente no Hugim Mekubalim, no círculo dos cabalistas, né? Talvez num retiro, em alguma coisa assim, nós poderíamos falar um pouco mais sobre esses mistérios, mas aqui ao vivo, online, não dá pra falar sobre isso, tá bom? Muito bem. 2 minutinhos para mais alguma pergunta e vamos encerrar aqui a nossa pequena conversa. A Fabiana está dizendo aqui, fim de semana já tem muito filme para ver. Ok, muito bem, né? A Araguaci está dizendo obrigado. A Laís diz aqui, fica agoniada. Fica não, querida, não precisa ficar, né? Muito bem, né? Alguém mais quer nos falar ou perguntar, né? Ou nos deixar algumas palavras, né? Eu gosto, né? Por isso que o Sagrado nos dá ferramentas, né? Para fazer o que a gente faz aqui, né? Compartilhar a sabedoria, unir as pessoas, né? Esclarecer dúvidas, né? Muita gente me escreve agradecendo, né? Porque tinha gente que tinha medo, por exemplo, de abandonar a religião. Deus vai me punir. Deus não pune ninguém. Essa ideia de um Deus sentado numa cadeira com um chibata esperando para te dar um... Não existe. Somos nós que punimos a nós. Eu estava falando, né? Muita gente escreve, né? Nos agradecendo, né, pelos esclarecimentos, que a gente tinha medo de deixar a religião e ser punido pelo Criador. Não, Deus não pune ninguém. Essa ideia de um Deus bravo numa cadeira com a chibata é coisa da religião, não existe. Somos nós que punimos a nós mesmos, né? Com as nossas ações más, né, criando os nossos ticuninhos, nossos karmas e assim por diante. Tá certo? Eu vou terminar aqui porque a internet tá fraquejando aqui das pernas. Tá querendo cair, né? Então antes que caia, né? Vamos terminar aqui. O Felipe está dando toda a rabá, mestre, Bevacachá, Indavar. O Rafael Vinícius está dizendo aqui gratidão sempre. A Deise gratidão. Fabiana gratidão, gostei muito. Benditas transmissões. O Leandro Santos aqui, muito boa mensagem. Muito obrigado a todos vocês, gratidão de coração e alma, né? E vamos continuar, né? Fiquem atentos, né? Espalhem a ideia, porque eu estou sempre vindo aqui com transmissões ao vivo, né? O Adriano Silva, abraço Adriano. Estou sempre vindo aqui com transmissões ao vivo para a gente conversar um pouquinho sobre a sabedoria, né? E compartilharmos, né, a experiência que temos, né, de muitos e muitos anos, né, e muitas vidas também, né, estudando sabedoria, compartilhando também, né? Então vamos lá, né? Vamos caminhando, né? Como é dito aqui, que malahai vir savelar ni shamarecha bekol derachecha,
que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos, né? Então, gratidão a todos. E Razá Ilaá, que também é um segredo de Shaddai e do anjo Metatron, né? Boa noite a todos nós.